Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos. Aqui é o professor Roque Anderson e hoje vamos fazer um jogo semelhante ao R-Type. Já deixei um ambiente preparado aqui com alguns materiais, então nada demais. Tem uns materiais aqui com cores, tem alguns materiais com cores emissivas para fazer os lasers. Coloquei aqui um material usando uma textura de lua, né, para simular um planetinha, cores e um material com background. No background eu coloquei a cor albedo preta, defini como emissivo, coloquei aqui, pode tirar todo o smoothness e aumentar a metalicidade para ele ficar totalmente preto. Começando aqui do objeto que vai ser o background, coloquei aqui um quad, escalonei ele, coloquei o tiling maior para poder repetir, né, a nossa textura, metálico, e tirei totalmente o smoothness. Tirei também a receber luz e sombra. Muito bem, então já tenho meu background, eu já tenho um asset aqui pronto para ser o nosso player. Nosso player fiz também todo só com objetos da Unity, lembrando que o ideal é modelar isso no Blender, né, mas aqui só para não ter nada de fora, usando só componentes da Unity mesmo. Então, criei um objeto vazio, que eu chamei de player. Nesse objeto vazio, eu coloquei um rigid body, frisei todas as interações com física, coloquei um box collider. Dentro, coloquei um game object vazio, chamado body, onde eu coloquei todos os objetos. Um cubo rotacionado, outro cubo, algumas cápsulas para compor a nossa navezinha e alguns game objects vazios para representar aqui a posição das armas. Observem que a direção da arma vai ser em direção a X. Então aqui no caso vou fazer um lança-míssil aqui, né? Posso deixar ele um pouquinho mais para baixo, apontando um pouco mais para baixo, e esse aqui vai ser um tiro teleguiado. Posso apontar ele um pouquinho mais para cima. Então ajuste a direção do tiro conforme a necessidade. Então, começando do player, aqui nesse projeto, eu vou usar o Cine Machine. Então, eu vim em Package Manager, escolhi o pacote de instalação aqui do Cine Machine, mandei instalar. Então, o meu já está instalado. Aparece esse menu Cine Machine. Eu vou clicar em Cine Machine, Create 2D Camera. Ele vai criar um asset novo, VCam. A nossa câmera para de ter o controle. Eu não consigo mais movimentar a câmera ou fazer qualquer coisa pela própria câmera. Reparem que tem um componente a mais aqui na câmera. Tá? Nesse componente eu não vou mexer em nada, mas esse outro componente que faz o controle mesmo da nossa câmera com relação à posição, né, distância e tal. Então, é nele que eu vou trabalhar. Vou colocar aqui 0, 0, menos 10, ok? Posição do nossa câmerazinha. A nossa câmera, vou deixar já aqui em cima, vou resolvendo os assets de acordo com o que eu vou colocando aqui. Então, a nossa câmera ela precisa de duas informações. Qual objeto ela vai seguir e para onde ela vai olhar. Então, eu vou criar um objeto que vai ser o target da nossa câmera, o objeto que ela segue. A ideia é que o player ele consiga se mover livre pela tela, mas a câmera movimente constantemente por uma direção. Então, esse objeto é o que vai puxar a câmera. E puxar no sentido de movimentação, né? Então, seria o follow da câmera. Vou até já setar ele para cá. Então, a câmera segue esse objeto. Vocês vão perceber que, a partir do momento que eu coloco esse objeto, a câmera abre uma área de visualização. O look at que define aqui para onde que ela olha, e ela olha para o player. E o player vai ficar livre dentro de uma área aqui. E essas configurações todas têm a ver com isso. Então, se eu
movimento aqui, olha, eu dou uma distância do centro, né, de qual objeto que ele está olhando. Então, ó, vou colocar aqui para ele olhar a -4 do objeto de referência, no caso do Luquete. Não, vou colocar aqui 0 mesmo. Aqui é o tempo, depois eu vou mostrar esse aqui, vou mexer nessa aqui. Essa aqui, ó, é o eixo, também parece um pouquinho com aquele deslocamento do objeto, mas esse aqui ele mexe com o objeto. Essa outra propriedade, ela mexe com o quadro que faz esse enquadramento. Olha lá, o quadro todo se move. Então, eu vou colocar aqui para ficar no meio da tela. Aqui é Dead Zone, é a área morta aqui, onde a câmera não se move. Então, percebe-se que ao aumentar, aparece uma linha guia mostrando essa área morta. Eu vou abrir ela aqui totalmente em Z, aliás, em Y, porque a nave pode se mover para cima e para baixo e a câmera não vai seguir a nave nessa direção. Quando a nave se mover em X, para um lado e para o outro, até aqui a câmera não se move. Quando entrar nessa outra área aqui, que a gente chama de soft zone, repara que a gente consegue aumentar e diminuir ela, então nessa área aqui a câmera se move devagarzinho em direção ao objeto. Então agora essa propriedade aqui vai fazer sentido. Ó. Eu posso jogar essa área de movimentação mais para cá. Então observe que aqui é a área que o player consegue se mover e aqui é uma área que ele não se moveria. A câmera já não se move mais assim. Ela segue o player nessa área. Aqui ela já está com o player enquadrado. E aqui, né, é uma área que o player pode vir até aqui sem a câmera querer se mover. Então vocês podem configurar isso dessa forma. O damping seria a velocidade que ele faz isso. Então, se eu aumentar o damping, ele vai fazer isso mais devagar. Né? O valor 0 ele não vai fazer e 1 ele faz numa velocidade boa. Basicamente são essas opções que a gente precisa mexer melhor. Então, vou começar a fazer os scripts e depois a gente vai ajustando mais esses parâmetros. Então, vou começar fazendo o script para movimentação do player. Vou chamar aqui de player. O player tem um script básico, daquele jeito que a gente já costuma sempre utilizar. Public float speed. Vou colocar uma velocidade aqui mais ou menos uns 6, é um valor interessante. Public, vou precisar do target, então vou pegar o transform do target para limitar a movimentação do player. Então o player ele não pode sair da tela, então o target controla a movimentação da tela, então ele vai definir se eu saio ou não da tela. Vou colocar duas constantes. Constante é um negócio que a gente não usou ainda, mas é uma variável que não varia, né? Por isso é constante. Então, vou colocar uma constante para limitar o movimento em Y e uma constante, estou chamando de variável aqui porque a declaração é igual a variável, só que com a palavra const no início. Então, meu player ele vai poder se mover livremente em Y até mais ou menos um valor ali de 5. Deixa eu conferir isso. Então, é mais ou menos 5 para cima, 5 para baixo e mais ou menos uns 9, talvez um pouco menos, talvez uns 5 também. Talvez uns 5 também, ou 6 no eixo X. Muito bem, então agora vamos fazer o nosso script. Float, movimento vertical, input.getAxis, vertical.
fazer o horizontal também, float horizontal input.getAxis horizontal vector 3 dir new vector 3 horizontal, vertical e 0, o jogo vai ser 2D. Transforme.position mais igual a dir vezes speed vezes time.deltaTime. Muito bem, nosso player já deve se mover. Colocando o script no player, já tem a velocidade. Vamos fazer uma coisinha, vou colocar no Cine Machine que ele vai seguir também o player, só para vocês verem como que o Cine Machine já funciona. Olha lá. Então, essa área aqui, onde eu defini como preta, né, a dead area, dead zone, o player se move sem a câmera se importar. Quando ele entra na soft zone, nessa área verde, olha, ela vai com suavidade, né, seguindo o player, e a área vermelha é uma área que o player não consegue entrar. Então, por isso, esses 3 parâmetros. O screen X, a gente anda com esse conjunto todo. Dead Zone seria a área morta, essa área preta que eu deixei aqui. E Soft Zone, a área verde, e o resto, né, é a área que a câmera não vai utilizar para composição. Então, olha que legal. O player já se move. Só que eu não quero que a câmera se mova com o player. Eu quero que a câmera se mova com um target que vai andar o tempo todo. Então, vou criar um novo script. Vou fazer um script bem genérico que a gente pode utilizar em outras coisas que se movem linearmente. Então, vou colocar move linear. Esse script é semelhante ao do player, só que sem input. Então, eu vou colocar aqui um public float speed. Então, posso definir qual a velocidade. Vou colocar 3 aqui para já ter um valor padrão. Public vector 3. Esse vetor eu vou usar para definir a direção. Então, fica bem genérico. A gente pode determinar qualquer direção. Posso usar isso para algum inimigo que se move linearmente, posso usar isso para um power-up que é spawnado e precisa se mover, para obstáculos no meio do caminho, enfim, qualquer coisa que se move linearmente. Como esse objeto ele se move linearmente para a câmera seguir ele, então, pronto. Salvei. Essas bibliotecas não estão sendo usadas, eu vou apagá-las. Então esse script já está pronto, já posso fechar ele, não vou acrescentar mais nada. Vou colocar esse script no target. Vou definir que a direção é em x positivo e a velocidade é 3. Voltar minha câmera para seguir o target. Então ele follow o target e look at, ele olha para o player. A diferença de utilizar, olha lá, a diferença de utilizar uma câmera 2D para uma câmera 3D é que na 3D, quando o player começa a ficar para trás assim, a câmera gira e olha para o player. Na 2D isso não acontece. Então vocês estão vendo que o player acaba saindo da tela. Né? Então, a diferença aqui de usar esta câmera para Virtual Camera, que no caso é 3D. Existem outras câmeras prontas para, no caso, de fazer jogo em primeira pessoa, terceira pessoa. Então, ele já tem todo o sistema pronto. Legal, nosso Cine Machine está funcionando. Vou já fechar esse componente. Agora eu preciso voltar no player porque ele está saindo da tela. Então eu preciso limitar a movimentação dele de forma que ele siga, né, sempre o movimento da câmera. Então eu estou falando para ele andar horizontalmente.
Vou fechar primeiro aqui o vertical, porque o vertical eu também consigo sair da tela. Então, vou fazer o seguinte, transforme.position.y. Se esse valor for menor do que o limite superior, que no caso é o inferior, né? Menor do que o inferior, menor do que o limite que eu dei, menos y, e eu tiver me movendo para baixo, quer dizer que esse valor aqui do nosso input vai ser negativo, então menor que zero, então eu não posso, minha velocidade vai ser zero. O mesmo eu vou fazer para o contrário. Então, se meu y for maior do que meu limite positivo e eu estiver jogando o valor para cima, quer dizer, tentando me mover para cima, ele zera o valor. Então, isso garante que meu player ele não vai se mover nem para cima nem para baixo acima dos limites do cenário. Então, agora travou, tá? Eu não consigo subir mais do que o que eu limitei. Muito bem. Então agora eu vou fazer o player ser forçado a se mover junto com o target. Posso falar que se transforme.position.x for menor do que o target.position, aliás, target já é .position.x menos o limite em x, ou seja, se ele for menor do que está aqui o target, o limite está para cá. Então, se ele for menor do que isso aqui, ele deve ser empurrado para frente, mesmo que eu não esteja empurrando para frente. Então, eu poderia colocar aqui que V, aliás, horizontal é igual a 1. Talvez isso já resolve. Eu acho que eu não defini o target, né? Deixa eu colocar o target no player. Então, meu player está sendo forçado a se mover para frente. Esse meu target está na posição 00 mesmo? Não, não está. Vou zerar ele aqui. Meu player também, deixa eu zerar ele. Se meu limite está certo. Ele está conseguindo ir para frente e quando ele chega aqui, ele é empurrado. Vou deixar público esse limite, que aí eu consigo controlar ele. Deixa eu
colocar aqui. Isso, talvez uns 13. Muito bem. Esse fato dele ficar flicando na tela é porque a velocidade da câmera é diferente da velocidade dele. Então ele dá aquela arrancadinha para andar mais rápido e depois ele anda mais lento de novo, ele para. Então por isso ele fica desse jeito. Então você poderia, em vez de colocar 1, colocar o valor que daria a velocidade, né, exata do movimento do target. Então se eu estou colocando aqui 3 para o target e 6 para o player, se em vez de colocar 1 aqui, colocar 0,5, deve parar de ficar flicando. Muito bem. Vou voltar a ser constante. Muito bem. Ficou suave. Vou colocar ele um pouquinho mais rápido. Ótimo. Então é isso. Então nosso player está pronto. Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar no player. Então, por enquanto é isso. Deixa eu fazer o nosso player atirar, né? Para isso eu vou precisar aqui do laser do player, nosso próximo objeto. Esse objeto eu coloquei alguns componentes, né? Eu coloquei uma bolinha, uma esfera, diminui o tamanho dela, coloquei um Sphere Collider, coloquei um trail que começa em meio e vai diminuindo, então faz essa cauda meio cometa, né? Coloquei um material, que é o material que eu usei para laser, né? Só colocando aqui uma cor emissiva azul e tirando todo o albedo, né? Deixando preto aqui para ele ficar mais brilhante. Coloquei também um componente Halo, que dá esse aro em volta, esse efeito meio bloom aqui, né? A gente pode controlar isso. Coloquei um rigid body sem gravidade e frisando qualquer tipo de rotação. Então já tenho aqui meu tirinho. Muito bem. Salvando, vou transformar esse tiro em prefab. Vou apagar ele da cena. Vou criar o script da arma. Player gun. De novo, vou tentar fazer os scripts o mais genérico possível para ser utilizado de várias formas. Então, vou colocar aqui um public keycode key. Então, eu posso escolher qual a tecla que vai disparar esse evento. Então, isso não precisa necessariamente ser uma arma, né? Ele pode spawnar qualquer tipo de objeto, que é esse objeto que eu vou definir aqui, a partir de uma tecla.
E vou já aproveitar também e colocar o áudio source aqui, sound. Quando eu usar meu input com key down para a tecla que foi definida, ele vai instanciar o objeto na posição do objeto filho dele, do objeto pai dele, na verdade, com a rotação que o objeto tiver. E vai dar um sound.play. Então, ok. Bem genérico, a gente pode usar isso para qualquer coisa que quando eu aperto uma tecla, ele dispara alguma coisa. Novamente, não estou usando essas bibliotecas, vou apagá-las. Nosso player já possui alguns game objects vazios, né, para servir como arma. Então, vou colocar ele um pouquinho mais para frente aqui. Vou colocar o prefab. Eu já tenho um som aqui, já vou aproveitar e fazer isso também. Vou adicionar um audio source. Colocar aqui o nosso áudio de laser. Não toca ao iniciar, não é loop. E meu audio source vem para cá. Salvando. Aqui eu vou definir qual tecla que atira, e olha que interessante, eu posso colocar qualquer tecla, né? Então, para cada arma eu posso ter uma tecla diferente, então posso reutilizar esse script para as diversas armas que meu player pode vir a ter. Tá, a nossa arma, a nossa bala não tem script ainda, por isso ficou esquisito. Então, criar um script aqui para a bala. A bala, ela se move linearmente numa determinada direção. Então, olha só, eu vou reaproveitar esse script para isso. Vou pegar aqui o prefab da bala, pegar o script que faz a movimentação linear e vou falar que ele se move com velocidade de 30 na direção de x. Muito bem. Já tenho a nossa arma funcionando, nosso player movimentando. Vamos para a próxima etapa. Ah, não. Eu vou precisar de colocar um script para a arma sim, para o laser sim. Porque ele tem que se autodestruir depois de um tempo. Então, vou chamar de bullet. Eu poderia até aproveitar aquele script, mas tem essa função a mais aqui. Então, é exatamente o script de mover linear. Com o único detalhe que, depois de um tempo, tem que colocar isso aqui, né? Life public float, lifetime. Vou colocar por padrão aqui 2 segundos. E destroy game object depois do lifetime. Pronto. Já que eu estou fazendo um script novo, então vou até fazer o seguinte, usar aqui, em vez de transform assim, vou colocar um translate, que ele sempre vai para frente, sempre vai na direção de x, então não preciso daquele vetor aqui em cima. Então ele vai sempre andar na direção de x,
com a velocidade que eu determinar. Vamos já colocar aqui uma velocidade boa, né? 30 e pronto. Tirar as bibliotecas que eu não estou utilizando. Prefab do tiro. Tirar o script. Ok. Muito bem. Então agora eu vou fazer o primeiro inimigo. Meu primeiro inimigo vai ser uma mina, que no caso vai ser uma bolinha mesmo. Tá? E ela vai ter um movimento assim, ela vai aparecer no cenário de cima para baixo e se o player encostar nela, ela explode, né? E tira energia do player. Então, seria mesmo uma mina voadora. Se ela só se move, então esse script de movimentação linear aqui resolve para mim. Eu vou fazer ele se mover em -1, com velocidade pequenininha aqui, talvez de 2. E pronto, olha, já é suficiente para ele atrapalhar o player. Acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou criar um outro script aqui, vou chamar de Destroy After Time. Que aí eu nem vou precisar do script do bullet. Esse script, que eu posso usar ele genericamente para outras coisas também, olha só que interessante. Então, vou colocar aqui public float lifetime destroy game object lifetime. Só isso. Então, script de bullet eu vou mandar embora. Que agora eu posso fazer o seguinte, no meu bullet, eu vou voltar aquele script de movimentação linear que eu defino a direção e vou colocar Destroy After Time 2 segundos. Olha só, coloquei 2 componentes, um para cada funcionalidade, que agora eu posso até fazer o mesmo com o meu inimigo. Então, esse inimigo aqui, ele se move de um canto para outro da tela. Só que depois de um tempo, seria interessante ele se destruir. Então, eu vou colocar esse script e colocar aqui, sei lá, uns 10 segundos, será que é o que ele demora para atravessar a tela? Talvez menos, mas ele se autodestruiu ali depois de um tempo. Então, isso vai ser ótimo. Vou colocar aqui uns 7 segundos. Pronto. Então, perfeito, é o tempo suficiente para ele sair da tela. Vou fazer agora um script para os objetos brilharem, né, quando receber tiro, esse tipo de coisa, quando colidir, né? Então, vou primeiro fazer aqui uma função de blinking.
Então, script, chamar de blink. Então, o objeto vai dar uma piscadinha quando encostar em alguma coisa. Para fazer ele piscar, eu vou colocar aqui um booleano, public bool blinking. Vou pegar o material, que eu vou mudar a cor do material, e vou pegar a cor do objeto para poder voltar à cor padrão depois que o objeto parar de piscar. Vou pegar o componente render material e pegar a cor do material que foi atribuído. Ótimo. No update, eu vou colocar que se ele estiver piscando, então eu vou pegar um valor float aqui, usar aquela função matemática de ping-pong, que fica variando o valor. E esse valor ele vai ser 5 vezes mais rápido do que a contagem normal, tá? O 1, 2, né? A contagem em segundo vai ser 5 vezes mais rápido e vai variar entre 0 e 1. Então, por isso eu coloco 1 aqui. Vou falar que meu material.color recebe color lerp, quer dizer, ele vai variar entre uma cor e outra, entre a cor do objeto e a cor color.black. Isso baseado nesse tempo, né? nesse t que eu defini aqui. Então, esse t ele vai variar entre 0 e 1, vai e volta, vai e volta, vai e volta, em movimento de ping-pong 5 vezes por segundo. E aí ele fica variando entre a cor que eu defini e preto, a cor que eu defini e preto, vai e volta, vai e volta. Escolher a cor, tá? Podia ser também, podia colocar aqui public blink color. Color, blink color. Podia, em vez de usar uma cor padrão aqui, definir esse blink color para cada objeto. Vou colocar que essa cor padrão é black. Muito bem. Então, só que agora eu ativei ele, vai ficar piscando eternamente. Eu preciso fazer isso funcionar depois que ele receber um hit. Então, vou criar uma funçãozinha aqui chamada hit, né? Se ele colidir com alguma coisa, eu vou fazer a função de blinking igual a true. E, para garantir que a nossa função vai ser desligada, então eu vou criar uma função chamada stop blinking, que vai mudar o valor de blink para false e o material.color volta para a cor do material, porque eu posso ter parado ele de piscar com a cor no meio do caminho. Então eu garanto que o objeto volta. Então, se ele receber um hint, então ele vai ligar o blinking, né, e vai chamar um invoke da função que desliga o stop blinking depois de um determinado tempo. Vou colocar 2 segundos aqui. Podia colocar isso também como parâmetro, né, para ser configurado. Então, ok. Como que eu vou utilizar essa função? Olha só. Todo objeto que pisca, ele tem um material. Então, todos esses objetos aqui, ó, eles vão colocar no body do meu personagem, né, no meu player, ele tem um material. E cada material tem sua cor. Então, eu vou ter que distribuir essa função para todos os objetos. Então, o mesmo eu vou fazer com a minha mina. Então, minha mina, ela tem um material, então eu vou colocar a função de blink nela. Só que para eu ligar essa função, deixa eu já fazer isso com o player. Voltar aqui no script do player.
Vou colocar aqui, se ele colide com alguma coisa, eu preciso pegar todas aquelas partes que brilham, né, que piscam. Então, vou colocar blinking. É uma lista de objetos que eu vou chamar de blink. Blink só. E eu vou pegar todos os objetos que estão dentro do player que podem piscar. Então, blink vai ser o GameObject do player, ponto getComponents, components, tá, gente? Todos os componentes in child, quer dizer, todos os componentes filhos que sejam do tipo blinking. Então, eu criei uma lista de todos os componentes que podem piscar dentro do player. Tá? E aí, quando eu colidir com alguma coisa, eu mando ele piscar. Então, void onCollision enter, collision, outro. Por enquanto, só piscar mesmo. Vou criar uma função para isso. Void blink for each, quer dizer, para cada blink B que está na lista de blink. Então, para cada objeto do tipo blink que está nessa lista, eu vou chamar a função hit dela. Então, hit vai chamar aquela funçãozinha que pisca e depois chama o invoke para desligar. Então, se eu colocar esse blink aqui, quando ele colidir com qualquer coisa, ele vai chamar esse método para todos os objetos que estão dentro dele e ele vai piscar. Vou fazer um teste. Deixa eu colocar um objeto vazio aqui, aliás, uma esfera, só para testar a colisão. Então, se ele colide com alguma coisa, ele pisca. E a cor de piscar, lembrando, a gente pode escolher, né, para ficar mais bonitinho. Então, para todos os objetos que piscam, eu vou colocar essa função. Já está tudo certo aqui. Muito bem. Essa variável blink, acho que ela nem precisava ser pública, né? Eu não estou usando esse booleano aqui. Deixa eu colocar ela privada mesmo. Muito bem, só pode escolher a cor. Ótimo, nosso player já atira, nosso inimigo ele não faz nada, ele só se move. Então, vamos criar o script do inimigo. De novo, fazer um inimigo bem genérico. Ele vai servir para qualquer inimigo ou até partes de inimigo. Então, o que ele precisa? Ele precisa ter uma vida, ou energia, né? Life. Eu vou fazer ele piscar também, então vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no player. Blink. No start, vou fazer aquele mesmo esquema. GameObject.getComponents in child. Aliás, em children, né? Blinking. Ok. No meu update eu não vou precisar fazer nada, porque a movimentação dele está sendo feita de outra forma. E vou colocar no on collision enter, collision order. Se o outro .gameObject.compareTag for um bullet do player, então ele vai destruir a bullet do player. Então, order.gameObject, ele vai tirar um pouco de vida e ele vai piscar. Não fiz a função piscar. Deixa eu fazer ela aqui. Void. Na verdade, deixa eu copiar ela do player.
Então, chama a função de blink. Se o life for menor ou igual a 0, então eu vou fazer um explode aqui para ele. Eu vou destruir ele e depois eu faço explodir. GameObject. Então, muito bem. Vou criar então uma função para explosão, que vai ser genérico também. Posso usar em qualquer objeto. Deixa eu ver se nosso inimigo já recebe dano. Minha mina está ali, dá play. O player prefab aqui eu não coloquei a tag. Coloquei. Então, não se esqueçam, né? Porque ela tem que ser bullet player ou qualquer tag que vocês tenham definido para isso. Por que ele não recebeu colisão? Deixa eu ver se ele está na posição correta. Player também está zerado, ok. Nosso prefab tem rigid body, ok. Nosso inimigo tem colisor. Está com a função de blink. Não está com a função de inimigo. Preciso colocar o script enemy nele. Pronto, vou colocar que ele tem 5 de vida. Pronto. Então agora eu consigo fazer isso para qualquer inimigo. Vou fazer um explode então aqui também. Vou chamar de explosion. Então isso aqui vai criar uma explosão assim que chamar esse método. Não vou aproveitar nada de start nem de nada aqui não, só colocar um método público. Aliás, um GameObject público que vai ser o explosion prefab public void. Eu vou chamar play mesmo para tocar a explosão. Se explosion prefab for diferente de null, quer dizer, se a gente tiver atribuído um prefab para explodir, ele vai instanciar o explosion prefab na posição e na rotação. Rotação não vou usar a rotação do objeto, não. Eu vou usar uma rotação zerada aqui, quaternium.identity. Muito bem, já tenho o meu script de explosão. Fazendo a explosão, eu já deixei um prefab para isso. A gente já viu na aula anterior, né, em aulas anteriores, como utilizar o sistema de partículas da Unity. Então, tem uma explosãozinha aqui que eu fiz, né? Deixa eu aproveitar e mostrar um pouquinho dela. Coloquei aqui duração 0,5, delay 0, lifetime 1 segundo, start speed 3. Coloquei para stop action destruir depois, né? Depois da animação ele se destrói. Max partícula coloquei 500. O emission coloquei 500 também. O shape eu coloquei circular, tá? 360 graus, né? O color eu defini assim. Lembrando que aqui embaixo a gente define as cores e aqui em cima a gente define a transparência. Então eu fiz ele ficar transparente no finalzinho. E o render eu coloquei o material default da Unity, né, que é o material de partícula. Então nada com muito segredo não. Então, faz uma explosãozinha. Vou transformar esse cara num prefab. No meu inimigo, vou colocar o script de explosion e vou colocar o prefab de explosão. No script de inimigo,
na hora que ele explode, ele vai ter que procurar o componente, né, antes dele explodir, antes dele se destruir. Vou dar um get component para ver, get component, para ver se ele tem o componente explosion. Se ele tiver o componente explosion, dou um play nele. Pronto. Então, isso já resolve o nosso inimigo. Aproveitar, né, no nosso explosion aqui, nosso prefab, ele vai ser destruído depois de um tempo mesmo. Então, já vou colocar um áudio source e colocar o áudio de explosão e play on awake, né? Ele vai tocar sozinho, não é loop. Então, pronto. Posso apagar esse prefab da minha cena. Muito bem. Então o inimigo já funciona, a nossa explosão já funciona, nosso player já funciona. Posso partir para um próximo inimigo. Eu fiz um movimento linear, então agora eu vou fazer um movimento de oscilação. Vamos colocar um move sin, porque eu vou usar seno para poder fazer esse movimento genérico. E de novo, vai ser um movimento genérico, que eu posso usar para qualquer coisa. Poderia ser um inimigo, poderia ser um item, poderia ser qualquer coisa que se move public. Vou colocar float, um speed em x, public float, um speed em y, public float, amplitude em x, public float, amplitude em y. Não vou precisar de nada no start. Vou falar que float em x vai ser mff seno de transform.position em y. Então, x pega o valor de y vezes a amplitude em x. Float y mff sin transform.position em x. Então, movimentação y tem relação com x, amplitude em y. Vector 3, direção é igual a novo vector 3, x mais speed x, y mais speed y, e 0 porque ele não mexe em z. Transform.position mais igual dir vezes. Podia ter colocado um speed aqui, né? Ah, mas já tem os speeds em x e em y ali. Time.deltaTime. Ótimo. Posso fechar esse script. Então, eu vou construir um outro inimigo aqui. Esse inimigo vai ser só uma cápsula, só que ela vai ficar fazendo um movimento assim, de sobe e desce. Então, ela é inimigo, ela pisca, ela destrói depois de um tempo, ela explode e ela tem um movimento que oscila. Vou colocar que ela se destrói depois de 20 segundos, que ela pode demorar na tela. Vai usar o prefab explosion. Vou falar que ela se move em x em menos 2 e tem uma amplitude em y de 6. Vamos ver como é que vai ficar isso. Como ela está com 0 de vida, então no primeiro tiro ela foi embora, né? Meu inimigo aqui, vou colocar 10 de vida para ela. Ficou difícil.
Eu vou colocar 5 nesse e 3 nesse. Ótimo, já temos 2 inimigos. Vamos transformar esses inimigos em prefabs. Então, a mina, a onda. Vou fazer mais um inimigo. Vou fazer um inimigo do tipo torre. Ele vai ficar paradinho aqui embaixo na cena e vai ficar atirando no player. Então, eu vou criar um script de spawner aqui para isso. Opa. Lembrando, né, um script bem genérico, você pode spawnar qualquer coisa. Spawner. Public GameObject obj public bool. Vou colocar enableOnPlayer. Essa variável vai fazer o seguinte: se ela tiver verdadeira, ele vai ativar sozinho. Caso contrário, ele vai ativar só quando eu falar para ficar spawnando, né? Float delay, tempo. E quando ele spawnar, ele pode tocar um barulhinho, né? Que no caso do tiro seria interessante. Colocar um audio source, áudio, sound. Ok. Se ele tiver um enable on play, então ele já vai chamar para mim o start spawner. Vou tirar o update aqui, não vou precisar disso. Vou colocar um public void start spawner. Posso passar para ele o tempo que eu quero que ele fique spawnando, float s, que ele vai invocar o spawnador. Então vou colocar aqui um void spawn. A função de spawn vai simplesmente instanciar o objeto no transform.position, transform.rotation. E se tiver um sound atribuído, se ele for diferente de null, então vou dar um sound.play. Ótimo. Então, invoke. Só que eu vou colocar o invoke repeating, né, para ele spawnar sem delay com o tempo que eu tiver definido. Se eu pedir para ele spawnar isso automaticamente, ele vai chamar esse start spawner com o tempo que eu tiver definido na variável delay. Vamos pegar esse componente aqui mesmo, para eu não ter que ficar preocupando de jogar componente. Get component. Audio source. Muito bem. Então isso aqui já deve resolver a minha arminha dessa torre. Então está aqui. Eu vou colocar um spawner nele. Ele vai spawnar a cada segundo, spawnar automaticamente, e ele vai spawnar o laser. Vou colocar o laser do player aqui, mas só para testar. Vou fazer um laser para o inimigo. Opa! Por que ele está atirando para o lado errado? Ah, porque a direção aqui foi definida. Então vou ter que mudar um pouquinho essa função. Em vez de fazer assim, vou colocar ponto translate, aliás, na direção que eu tiver.
Aí eu vou ter que mudar esse inimigo aqui. Para ele andar para baixo, menos 90. Muito bem. Então agora minha torre já tem a arminha que atira. Aqui, essas partes. Na verdade, na torre, né, eu vou colocar o script do inimigo. Cadê inimigo? Inimigo. Vou colocar que ele tem 8 de vida. Nas partes que tem material, eu vou colocar o blink para poder piscar. E ele já tem aqui o colisor, né? Então, ok, já deve funcionar. Ah, preciso colocar um explosion, né, também, para ele explodir depois que eu acabar com ele. E eu preciso do prefab de explosão. Eu não coloquei na GAN aqui o áudio source. Deixa eu colocar também. Áudio source. O áudio de tiro. Laser. E aí ele vai tocar sozinho. A mira está muito próxima. Deixa eu colocar mais para cá. Muito bem. Então, já temos todo o sistema aqui de inimigos, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, para ficar aquelas waves, né, de que acontece nesse tipo de jogo, eu vou criar um script que vai deixar esses inimigos desabilitados e vai habilitá-los quando o player chegar próximo. Vou colocar Wake Up Enemies. Então eles vão ficar com os objetos desabilitados. Quando o player chegar o suficientemente próximo, eles vão ligar e começar a trabalhar. Então vou colocar aqui Public Float Size. Vamos definir uns 20 aqui de tamanho para Public. Seria o raio, tá, de distância do inimigo. Vou colocar uma Layer Mask para poder saber qual layer que o player está. E vou colocar a lista de Game Objects. Então, é uma lista de objetos. Pode ser genérico, tá? Não precisava ser Wake Up Inimigos, não. Wake Up qualquer coisa, né? Então, é o seguinte. A gente já viu a função de Raycast, é mais ou menos parecido. Então, é uma função de physics que check box. Se tiver dentro desse box, na posição que eu colocar esse objeto, position, aqui eu coloco o tamanho das arestas, então são 3 arestas, né, esquerda, direita e em x, y e z. Então, colocar todas elas com o mesmo tamanho, então um cubo. A rotação, colocar a rotação do objeto mesmo. E na layer que eu defini.
lá em layer. Tá, então, se houve colisão com isso, para cada GameObject inimigo que tiver na minha lista de objetos, ele vai, se esse objeto for diferente de null, quer dizer, se ele não tiver vazio lá na lista, então esse objeto vai ser ativado. Então pronto, uma função bem genérica que vai ativar qualquer coisa no cenário que esteja a uma certa distância do player. Vou ver um pouquinho mais distante aqui. E agora eu posso criar minhas waves aqui, né, minhas partes de inimigos. Vou criar aqui um objeto vazio, vou chamar de block tower. Então, o bloco das torres aqui. Vou pegar essa torre, cadê? Transformar em prefab. Colocar essa torre dentro desse bloco, colocar ela a partir daqui. Posso copiar ela mais de uma vez. Eu vou pegar esses objetos e vou criar essa listinha aqui de 3 objetos. Vou falar que esses 3 objetos vão ser habilitados assim que o player, né, estiver dentro dessa layer. Ah, e qual layer? A layer player. Então, vou colocar o player na layer player, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar esses objetos todos e vou deixar eles desabilitados. Eles estavam desligados e quando o player chegou suficientemente próximo, ele ativa. E aí a distância é só regular, né? Vou até para fazer uma coisinha aqui também. Vou colocar para não ter que ficar preocupando em desligar os objetos, vou colocar aqui um void start e vou passar para cada objeto, se caso ele não for null, ele dá um false aqui. Aí eu posso deixar ativado, não tem problema, que ele vai desativar os objetos na hora que eu der play. É o tipo de função que depois, uma otimização do jogo, vocês podem tirar essa função e desligar na mão, né? É uma coisa a menos para o processador fazer na hora que o jogo liga. Por isso que dá esse atrasozinho. Ó, ele já desabilitou e quando eu chegar próximo o suficiente, ele já começa. E eu posso fazer essas waves para qualquer um daqueles inimigos. Então, vou colocar aqui um empty block wave. Então, aquele bloco que tem os inimigos que se movem para cima e para baixo, por exemplo. Vou pegar esse inimigo e colocar ele aqui. Colocar alguns deles. Chegar esse de torres para lá. Eu não coloquei a lista, né? Vou colocar aqui. Wake up. Player. Coloquei 4 objetos. Um desse. Este e este. Acho
A distância está muito, posso diminuir isso aqui um pouquinho, deixa eu colocar uns 15. Outra forma também é chegar os inimigos um pouco para frente, né? Isso fica melhor. Então, ok, temos já o player se movendo, player recebendo tiro, a criação de inimigos, né? Sem ser com spawner, dessa vez com essa questão de ativação, né? Os inimigos já estão na tela. Vocês podem fazer os inimigos spawnarem, né? Itens para o player pegar, para poder mudar o tipo de arma. Vou fazer só um tipo de arma aqui. Vou chamar esse cara de item e também colocar ele bem genérico. Vou usar isso aqui dentro do Collision. Reparem que eu não fiz a lógica do player perder vida, né? Eu podia ter feito isso aqui também, né? Vou colocar um int life igual a 100. If order.gameObject.compareTag bullet. Então ele pisca. Life menos menos. E se life menor que 0, ele vai chamar o game over, né? Vou colocar só como texto aqui, mas saibam que vocês têm que fazer a implementação lá da nova cena, que chama a cena de game over e tal. Então vou colocar aqui compareTag.gameObject.compareTag. Se for a tag item, então ele vai pegar o order.gameObject.getComponent item e aqui eu posso fazer diversas coisas. Item. Ok, eu posso pegar e posso verificar que tipo de item que é. Então, basicamente, se um item for de um determinado tipo, e aí eu posso, sei lá, posso colocar isso como texto, posso colocar isso como enum, tá? Então, deixa eu criar isso aqui como enum. Arma 1, arma 2. Vou colocar só esses dois como base, mas public, acho que tem que colocar isso como serialized field e público. Então, vou colocar aqui o tipo de item vai ser definido por esse tipos. Tá? E eu posso escolher qualquer tipo. Lá no player, quando eu pegar esse item, eu vou verificar se o item .type for igual a item .types.arma1, aí ele adiciona recurso na minha arma. Tá? Então eu posso fazer isso para cada item. Então, por exemplo, a gente tem o gun lá, né?
player gun. Então eu poderia colocar aqui que public bool is finished. Vamos colocar. Fugiu a palavra, mas limitada. Public int munição. Então, se eu colocar aqui se if limitada, e munição menor ou igual a 0, return. Quer dizer, ele não vai atirar. Então, mesmo que eu aperte a tecla, ele não atira. Vou até colocar isso antes do input, que ele nem entra aqui. Tá? Se eu marcar ela como limitada e que tem munição, então ele não vai poder atirar. Então, vou colocar isso aqui. Na arma 1. Vou falar que ela é limitada e que ela tem 5 de munição. Eu não estou subtraindo, né? Toda vez que eu atirar, munição menos menos. Se limitada, então diminua a munição. Na verdade, eu nem precisava verificar se a munição for menor que 0, né? Se ela for limitada, eu nem preciso disso tudo. Coloco munição igual a 1, tá? E se caso ela for limitada, ela não perde munição, né? Vou colocar false por padrão para não esquecer, porque depois coloco o script lá e ele não atira e a gente não sabe por quê. Tá perdendo munição. Opa. Não vou precisar também. Vou colocar aqui se a tecla tal e munição maior que 0. Pronto, acabou meu tiro. Agora, colocar um item aqui para coletar, para ele recuperar o tiro. Colocar uma cápsula mesmo. Esferazinha, tá bom? Vou colocar item aqui. Tipo de item arma 1, ok. Então, vou colocar aqui se o player colide na arma 1, o gun, aí eu tenho que colocar aqui, né, public player gun, gun 1 ponto munição é público, ok? Munição igual a 10. Ou mais 10, né? Porque se ele já tiver com munição, ele recebe mais. E com isso a gente termina essa primeira parte e depois eu faço mais um videozinho para a gente trabalhar só o boss, né? Um resumozinho do boss, na verdade vocês já viram o boss, né? Então aqui, ó, tô sem munição. Opa, esqueci de colocar a tag. Minha esfera tem que estar com a tag item. Tag item, item, não tem tag item.
item. Acabou meu tiro. Opa. O que houve? Ah, eu não coloquei referência para GAN aqui. Agora sim. Acabou meu tiro. E eu tenho que sumir com o meu item, né? Então... acabaram os tiros. Muito bem. Então é isso. É interessante, talvez, colocar uma arma simples, que não tem limite. Então, só marcar aqui que essa arma não é limitada e fazer a mesma coisa para as outras armas com limitação de munição. E aí fazer munições diferentes, uma bolinha que cai, né, uma bolinha que persegue o player, persegue o inimigo, né? E aí a gente trata disso na parte lá do boss. Então, essa é a primeira parte, depois a gente faz a próxima. Até a próxima. Valeu!